Declaro aberta a sessão ordinária número 2288. Convidando todos a fazer a oração Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 2247 de 2026. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2026, na sala das sessões da Câmara Municipal de Uaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Júlio Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Pousen Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William T. Adorno, sob a presidência da vereadora Silmara Lúcia Pousen Ribeiro e secretariada pela vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim. Primeiramente foi verificado constatando-se a ausência do vereador Elton Augusto Parazzi Castiglione. Havendo o número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão ordinária número 2277 de 2026, convidando os presentes para a oração do Pai Nosso. Após, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão e não havendo manifestações contrárias, a ata foi submetida à votação simbólica, sendo aprovada por todos os vereadores presentes, seguindo-se pausa para colher as assinaturas. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia e solicitou à primeira secretária a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na oportunidade, foi apresentado e lido o projeto de lei número 11 de 2026, que dispõe sobre a gestão de resíduos sólidos de grandes geradores do município de Uaporema. Em seguida, passou-se ao uso da palavra pelos vereadores inscritos. O vereador Irineu Dias de Paula registrou a instalação de equipamento destinado à melhoria da pressão da rede de água do município, requereu informações sobre o andamento do leilão de veículos, sucata e lenha, cobrou as providências quanto à falta de medicamento para pressão na rede municipal de saúde e providenciou quanto à falta de medicamento para pressão na rede municipal de saúde e solicitou a articulação de reunião com o prefeito para definição de prioridades. O vereador Ismael Garcia de Andrade manifestou-se sobre a geração de emprego e defendeu a destinação de barracões públicos fechados para pequenos empresários e microempreendedores que atualmente exercem suas atividades em casa, com incentivo à produção local. A vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim requereu informações e divulgação antecipada sobre o leilão municipal, cobrou manutenção urgente do banheiro da praça, especialmente antes da festa do padroeiro, manifestou apoio às reivindicações das professoras da rede municipal e reivindicou ajuste e adequação na forma de concessão do Vale Alimentação dos servidores. Em seguida, a senhora presidente transmitiu temporariamente a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador William T. Adorno, para fazer o uso da palavra. Em sua manifestação, a vereadora Silmara Lúcia Pousen Ribeiro manifestou apoio às reivindicações das professoras da rede municipal, abordou a pauta do atendimento às pessoas com autismo no município, solicitou o encaminhamento de ofícios ao Executivo Municipal e aos deputados que representam o município para a captação de recurso financeiro destinado à estrutura municipal de atendimento ao autismo e requereu ao Executivo a viabilização da contratação de fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Concluída a manifestação, a presidência foi retomada pela titular. Na ordem do dia, a senhora presidente informou que o projeto de lei número 11 de 2026 foi encaminhado às comissões para estudos, sem deliberação de mérito em plenário. Em seguida, passou-se às explicações pessoais. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura.
Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Ao plenário da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento número 06 de 2026. Silmara Lúcia Barranco Pousen Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 135, parágrafo único, e no artigo 141, inciso 4º, e parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, e considerando o ofício protocolado por professores da Rede Municipal de Ensino, acostado na íntegra ao presente requerimento, no qual são apresentados questionamentos e solicitações relacionados a temas funcionais e administrativos da área da educação. Considerando as manifestações e os pedidos de apoio formulados pelos docentes em reunião realizada nesta Câmara Municipal, ocasião em que expuseram suas preocupações e demandas e solicitaram apoio institucional para a devida apuração dos fatos narrados. Considerando a competência fiscalizatória atribuída ao Poder Legislativo pela Constituição Federal, no artigo 31, e pela Lei Orgânica do Município, bem como os princípios da publicidade e da transparência administrativa, considerando a necessidade de que esta Casa disponha de elementos formais e oficiais para apreciar a matéria com segurança e responsabilidade, sem adentrar, neste momento, o mérito das alegações apresentadas. Requer ao plenário desta Câmara que, após a aprovação regimental, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Castiglione para que, no prazo de 30 dias, encaminhe a esta Casa as seguintes informações e documentos. Primeiro, manifestação formal acerca dos apontamentos constantes do ofício acostado, indicando, de forma objetiva, quais providências já foram adotadas, quais estão em estudo e quais não serão implementadas, com a respectiva justificativa. Segundo, cópia da legislação municipal vigente, atos normativos, portarias, decretos, pareceres jurídicos e demais documentos utilizados pelo município para disciplinar a carreira, a remuneração, a jornada de trabalho e a hora-atividade dos profissionais do magistério. Terceiro, cópia da tabela salarial vigente do magistério, com indicação dos níveis e classes da carreira, acompanhada de demonstrativo da aplicação dos reajustes remuneratórios concedidos nos últimos 5 anos, especialmente quanto ao vencimento inicial e aos reflexos nos demais níveis e classes. Quarto, quadro demonstrativo atualizado dos profissionais do magistério contendo cargo, vínculo, jornada, lotação e função exercida, incluindo informação sobre eventual atuação de servidores junto à APAE na educação especial. Quinto, informação sobre a existência de concurso público vigente ou cadastro de reserva para cargos do magistério, com indicação do número de aprovados, convocações realizadas e previsão de novas nomeações, bem como sobre eventuais contratos temporários vigentes e respectiva fundamentação legal. Sexto, demonstrativo da jornada praticada pelos profissionais do magistério por cargo e unidade escolar, com especificação da carga horária destinada às atividades em sala e à hora-atividade, bem como eventual planejamento para adequação dessa composição. Sétimo, cópias de atas, pareceres e demais documentos relativos à comissão de gestão do plano de carreira do magistério, com indicação de sua composição atual e da periodicidade de suas reuniões. Oitavo, informações sobre a oferta de formação continuada aos profissionais da educação, com indicação das ações realizadas no exercício concorrente e das eventualmente programadas. Nono, informações sobre a organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação, com indicação dos setores responsáveis e respectivas atribuições.
termos em que pede aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, em 13 de abril de 2026. Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Guaporema. Informamos a população que será realizado o curso de jardinagem nos dias 22 e 23 de abril, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural. O curso será gratuito e as inscrições poderão ser feitas no CRAS. Convite: Dia de Tiradentes. Solenidade alusiva ao patrono das polícias militares e civis do Brasil. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, e o comandante de Maringá, Tenente-Coronel Cláudio Roberto Longo Silva, e o comandante interino do 7º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, o Major Juan Diego Farias de Abreu, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade alusiva ao Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares e civis do Brasil. A solenidade acontecerá conforme programação abaixo. Data: dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, horário às 10 horas, no local, que é o 7º Batalhão de Polícia Militar, em Cruzeiro do Oeste. Uniforme: oficiais e praças, orgânico, com gandola. Forças Armadas e coirmãs, informe correspondente. Civis, passeio. Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Ofício número 50, de 2026. Guaporema, 13 de abril de 2026. A Sua Excelência, o senhor Gilberto Castiglione, prefeito municipal de Guaporema, Paraná. Assunto: redação do projeto de lei número 11 de 2026. Senhor prefeito, analisando a redação do projeto de lei municipal número 11 de 2026, embora o mesmo seja juridicamente viável em sua essência, esta Comissão de Justiça e Redação verificou algumas ressalvas em alguns artigos, dos quais solicita esclarecimentos. 1. A primeira ressalva recai sobre os artigos 9º e 10º. O projeto prevê advertência, multa, suspensão do alvará e interdição parcial, mas remete à definição dos valores das multas integralmente a decreto. Em matéria sancionatória, a lei deve fixar critérios legais objetivos e, preferencialmente, parâmetros e valores mínimo e máximo da multa, o que não ficou claro no texto do projeto. 2. A segunda ressalva é a ausência de dispositivo sobre o devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, especialmente para as sanções mais gravosas, como suspensão de alvará e a interdição parcial. Ainda que tais garantias decorram da ordem constitucional, a sua previsão expressa no texto legal melhora a segurança jurídica e reduz risco de nulidade das atuações futuras. Terceiro, a terceira ressalva refere-se à cobrança pelos serviços, eventualmente prestados pelo município aos grandes geradores. O projeto fala em tarifa ou preço público, no artigo 2º, parágrafo 2º e no artigo 11. Porém, a Lei 11.445 de 2007 admite remuneração por taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime do serviço, e inclusive o STF firmou na súmula vinculante 19 que o serviço de coleta de lixo domiciliar deve ser remunerado por taxa. Assim, para evitar confusão entre serviço público geral de coleta domiciliar e prestação específica, extraordinária ou negocial a grandes geradores, seria interessante que a redação deixasse clara qual será a forma de cobrança, observando as leis federais mencionadas na justificativa do projeto. Quarto, a quarta ressalva está na necessidade de maior aderência formal do PGRS às exigências do PNRS. O projeto corretamente exige o plano, mas seria recomendável remeter expressamente no texto do projeto a aplicação no que couber às leis federais mencionadas na justificativa do projeto, para evitar lacunas na implementação e na fiscalização. Quinto, por fim, a justificativa menciona o PMGIRS e recomendações da AGEPAR,
protocolo número 22.086.967-9, mas esses documentos não foram juntados ao projeto enviado por Vossa Excelência. Por isso, necessitamos do envio de tais documentos para verificar a plena compatibilidade operacional do projeto com o plano municipal vigente e com o protocolo remuneratório citado. Atenciosamente, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 66/2026, Guaporema, Paraná, 10 de abril de 2026. Vimos a presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Grécia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei municipal número 12/2026 e número 13/2026. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária dos projetos à sua apresentação, no sentido de que as mesmas façam parte integrantes dos projetos de lei, ora apresentados, e que o mesmo seja apresentado em caráter de urgência. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, prefeito municipal. Justificativo do projeto de lei número 12/2026. Excelentíssimos vereadores, o prefeito municipal, representante legal do município de Guaporema, estado do Paraná, apresenta projeto de lei para implementações das leis municipais número 1186/2025, Lei Orçamentária 2026, 1175/2025, PPA 2026 a 2029, e inclui metas do LDO número 1163/2025. As alterações planteadas buscam assegurar dotações orçamentárias para o exercício de 2026, com o objetivo de atender à emenda constitucional número 135/2024, aplicações dos recursos provenientes de celebração de convênio firmados com a Secretaria de Estado dos recursos provenientes de celebrações de convênios firmados com a Secretaria de Estado das cidades, e observar o contido na deliberação número 08 de 2024 do Conselho Estadual de Assistência Social, conforme apontado nos artigos 3 e 4 desta lei. Dessa forma, como já é de conhecimento dos excelentíssimos edis, por se tratar de recursos não previstos no orçamento, se faz necessária a adequação de todas as peças que versam sobre a matéria. Diante do exposto, solicito esta Casa de Leis que aprecie e, por via de sequência, aprove esta peça, que trará benefícios e comodidade à população local e servidores desse município. Súmula. Dispõe sobre autorizações para a abertura de decreto especial no orçamento de 2026, número 1186/2025. Altera as ações no PPA Lei 1175/2025 e inclui metas da LDO número 1163/2025 e dá outras providências. A Câmara Municipal da cidade de Guaporema, estado do Paraná, aprovou, e eu, Gilberto Castiglione, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Guaporema, estado do Paraná, crédito especial no valor de R$ 269.232 para atender os seguintes programas: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 95.000. Contribuição patronais, R$ 17.000. Secretaria Municipal de Obras, R$ 123.732. Secretaria Municipal de Ação Social, R$ 28.500. Contribuição patronais, R$ 5.000. Total, R$ 269.232. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito de que se trata artigo anterior, serão utilizados os recursos conforme o artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 17 de 3 de 64, no valor de R$ 269.232, conforme abaixo. 1. Anulação de dotações.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 95 mil. Contribuições patronais, 17 mil. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, 33.500. Total de R$ 145.500. Transparência e aquisição de utilitários, R$ 123.732. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo, conforme consta na Lei 1175/2025, PPA 2026-2029, autorizado a acrescentar no cronograma das prioridades e metas do plano plurianual as seguintes ações orçamentárias conforme a descrição a seguir. Escola em tempo integral, R$ 162.013,83. Aquisição de utilitários, R$ 123.732. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado alterações às seguintes ações do anexo de projeto e atividades e metas fiscais da Lei nº 1163 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, conforme a descrição a seguir. Escola em tempo integral, R$ 1.162.013,83, e aquisição de utilitários, R$ 123.732. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de abril do ano de 2026. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 013/2026, novos edis, com embaseamento legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 1º ao 4º da Lei Orgânica deste município, apresentamos a esta Casa projeto de lei na qual tem como objetivo fixar as diretrizes para elaboração do orçamento referente ao exercício financeiro de 2027. Cabe informar ainda que faz parte desta peça as demonstrativo das metas fiscais propostas para já mencionado o exercício. Apresento também os demonstrativos das metas fiscais para o exercício de 2027. Informo ainda que o município não tem regime próprio de previdência social. Assim, não apresento os demonstrativos fiscais referente ao referido regime. Assim, solicitamos apreciação e, por via de sequência lógica, aprovação deste conjunto de regras. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária e normas de execução financeira para exercício econômico financeiro de 2027 e dá outras providências. Preâmbulo. A Câmara Municipal da cidade de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, com embaseamento legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 1 ao 4º da Lei Orgânica do município e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 108, parágrafo 3º, inciso de 1 ao 4º da Lei Orgânica Municipal de Guaporema, e as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício econômico financeiro do ano de 2027, abrangendo o Poder Executivo e Legislativo, órgãos e entidades da administração direta compreendendo, dentre outras, 1. As propriedades e metas da administração pública municipal. 2. As estruturas e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos
município e suas alterações. 4. As disposições relativas à dívida pública municipal. 5. As disposições relativas às despesas do município com pessoa a encargos sociais. 6. As disposições sobre as alterações na legislação tributária municipal. 7. As disposições finais. Parágrafo 1º. Integra esta lei os seguintes anexos. 1. Anexos de metas fiscais. 2. Anexos de riscos fiscais. E 3. Demonstrativo de obras em andamento em atendimento ao artigo 45, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, LRF. Capítulo 1. Das prioridades e metas de administração pública municipal. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2027 e a execução das respectivas leis deverão ser compatíveis com o Plano Plurianual 2026 a 2029 e suas alterações, bem como o disposto o anexo de metas fiscais e anexo a esta lei desdobradas em tabela metais anuais. Tabela segunda tabela. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 3. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. 4. Evolução do patrimônio. 5. Origem, aplicações dos recursos obtidos com alienação de ativos. 6. Estimativa e compensação da renúncia de receita. E 7. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 1º. As tabelas 1 e 2 de que integra o capítulo são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico dos países, seus valores poderão ser alterados conforme o decreto do Executivo. Parágrafo 2º. Poderá haver compensação entre as metas estabelecidas para o orçamento fiscais e Seguridade Social. Parágrafo 3º. Para fim de realização da audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, no prazo de até 5 dias antes da audiência, relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais. Parágrafo 4º. Com base do artigo 65 da Lei Federal 101/2000, havendo necessidade, fica o chefe do Executivo autorizado a atualizar as metas fixadas na presente lei, por ocasião do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2027, em virtude da impossibilidade de realizar projeções para o exercício mencionado. Artigo 3º. As prioridades e metas administrativas públicas municipal para o exercício de 2027, atendida das despesas que continuem obrigações constitucional ou legal do município, e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscais e da Seguridade Social, são as constantes da lei. Parágrafo único. No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos relativos e programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor índice de desenvolvimento humano. Capítulo 2º. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por:
Programa. O instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Segundo, atividade. Um instrumento de programação para alcançar o objeto de um programa, envolvendo um conjunto de operações que realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um projeto necessário à manutenção da ação do governo. Terceiro, um projeto, um instrumento da programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre à expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Quarto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Quinto, subtítulo, o menor nível de categorias de programação, sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. Sexto, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional agrupado em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. Sétimo, concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários e, oitavo, convenente, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do governo municipal e as entidades privadas com os quais a administração municipal pactue a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários. Parágrafo 1º. As categorias de programação de que se trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis para a realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função da subfunção, as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, e suas alterações do Ministério do Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentário por programas, atividades, projetos ou operações especiais. Parágrafo 4º. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executadora. Parágrafo 5º. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. Artigo 5º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações mantidas pelo poder público e encaminharão ao Poder Legislativo o projeto de lei do orçamentário para 2027, conforme estabelecido no artigo 108, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município e artigo 22 e seus incisos e parágrafo único da Lei 4.320, de 64. Artigo 6º. Todos os recursos alocados na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais serão feitos de maneira que se possam propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação de resultados dos programas de governo. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual poderá trazer em seu bojo a inclusão da programação constante de propostas e alterações do Plano Plurianual de 2026 a 2029, que tenha sido objeto de projeto de lei específica. Artigo 8º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária e o grupo de natureza de despesa. Parágrafo 1º. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal ou de Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gastos, conforme a seguir discriminados. 1. Pessoal e encargo social. 2. Juros e encargos de dívida. 3. Outras despesas correntes. 4º. Investimentos. 5º. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. 6º. A amortização da dívida. Parágrafo 3º.
A reserva de contingência será indicada pelo dígito 9 no que se refere ao grupo de natureza de despesa. Parágrafo 4º. As receitas deverão ser escrituradas de forma de que se identifiquem a arrecadação segundo as naturezas da receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas à Seguridade Social. Artigo 9º. Na programação das despesas não poderá ocorrer 1. Fixação de despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente constituídas as unidades executadoras das mesmas. 2. Inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária. 3. Contemplação de despesas a título de investimentos, regime de execução especial, com a ressalva dos casos de calamidade pública nos termos da Constituição Federal. Artigo 10º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal será constituído de: texto da lei. 2. Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Anexo dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. 4º. Discriminação da legislação da receita e da despesa referente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Artigo 11. A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específica as dotações destinadas: 1. As ações descentralizadas de saúde. 2. Assistência social. 3. As ações de alimentação escolar. 4. Ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência para cada categoria de benefício. 5º. A concessão de subvenções econômicas e subsídios. 6º. Ao pagamento de precatórios judiciais e de débitos judiciais periódicos, que constarão da programação das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos. 7º. Ao cumprimento de débitos judiciais transitados em julgados considerados de pequeno valor, incluindo os decorrentes de juizados especiais federais. Artigo 12. O Poder Legislativo e os demais órgãos descentralizados encaminharão ao órgão responsável pelo planejamento de orçamento municipal suas propostas orçamentárias até o dia 15 de agosto de 2026 para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei. Artigo 13º. O município de Guaporema poderá contribuir mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere para o custeio de despesas de outros entes da Federação, nos termos do contido do artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidores públicos efetivos de quadro de funcionários do município de Guaporema para atender às demandas de serviços administrativos e operacionais em órgãos e entidades componentes da administração direta e indireta, no âmbito dos 3 poderes. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto no caput deste artigo dar-se-á mediante convênio entre as esferas de governo interessadas. Parágrafo 3º. As despesas de salários e encargos oriundos do termo de cessão serão de responsabilidade do município cedente. Artigo 14º. A proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027 contemplará a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20%, sendo que os mesmos deverão ser apresentados com o mesmo detalhamento da lei. Artigo 15. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência constituída exclusivamente com os recursos do orçamento fiscal, no valor de R$ 80 mil, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Capítulo 3º. Das diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 16º. A elaboração e aprovação dos projetos de lei orçamentária de 2027 e a execução das respectivas leis deverão ser realizadas de modo e evidências e transparência da gestão, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade e todas as informações. Parágrafo único. A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2027 será efetuado até o nível de elemento. Artigo 17º. É vedada a destinação de recursos e títulos de
subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exercem atividades de natureza continuada nas áreas de culturas, assistência social, saúde e educação, e que preencham uma das seguintes condições: 1. Seja o atendimento direto ao público de forma gratuita e esteja registrado no Conselho Nacional de Assistência Social. 2. Seja vinculados a organizações internacionais na natureza filantrópica ou assistencial. 3. Atendo ao disposto do artigo 204 da Constituição Federal, no artigo 61, do bem como na Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 18º. É vedado a destinação de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, inclusive a de receita próprias de órgãos e entidades de administração pública municipal, para entidade de previdência complementar ou congênere, quando em desconformidade com o disposto da Lei Complementar número 108, de 29 de maio de 2001, e na Lei Complementar número 109, de 29 de maio de 2001. Artigo 19º. A lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado e disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos, se, primeiro, tiverem sido adequadamente complementados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento. 2. Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou obtenções de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas. Parágrafo 1º. Para fins de aplicações do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com títulos genéricos, inclusive aqueles que tenham constado de lei orçamentárias anteriores. Parágrafo 2º. Serão entendidos como projetos ou subtítulos de projetos em andamento aqueles constantes ou não da proposta, cuja execução financeira até 30 de junho de 2026 ultrapassem 20% do seu custo total estimado. Artigo 20º. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizam a execução de despesa em comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo único. A contabilidade registrada, os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, financeiros e efetivamente ocorrido sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do capítulo. Artigo 21º. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, providências e assistência social. Obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso 11º, 194, 195, 196, 2000, 2001, 2003, 2004 e 2012. Parágrafo 4º. Da Constituição Federal e contará, entre outros, com recursos provenientes: primeiro, das contribuições sociais previstas na Contribuição Federal, exceto e de trato o artigo 212, parágrafo 5º, e as destinadas por lei às despesas do orçamento fiscal. 2. Da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será utilizado para despesas com encargos providenciários do município. 3.
do orçamento fiscal, e 4, das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas de órgãos, fundos e entidades, cujo despesas integram exclusivamente esse orçamento. Parágrafo 1º. A destinação de recursos para atender as despesas com ações e serviço público de saúde e da assistência social obedecerá ao princípio da centralização. Parágrafo 2º. As receitas de que trata o inciso 4º deverão ser classificadas como receitas da Seguridade Social. Artigo 22º. O orçamento de Seguridade Social contemplará a aplicação mínima em ação e serviço público de saúde, em cumprimento ao disposto da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Artigo 23º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2027 e em seus créditos adicionais, em decorrente da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembrante de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida e estrutura programativa, expressa por categoria de programação, conforme definida no artigo 4º, parágrafo 1º desta lei, inclusive os títulos descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicações. Parágrafo 1º. Poderá ainda, na execução orçamentária de 2027, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, e efetuar remanejamento e a compensação entre as fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais que utilizam como recurso e cancelamento de dotações até o mesmo limite do artigo 14º. Parágrafo 2º. Poderá ser atualizado os valores orçamentários para o exercício financeiro de 2026 a partir de mês de outubro de 2026, utilizando índice de preços ao consumidor amplo acumulado dos últimos 12 meses. Artigo 24. Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso 5º no artigo 167 da Constituição Federal e artigo 7º e 42 e inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicional superávit financeiro por fonte de recursos. Parágrafo 3º. Entende-se por superávit financeiro a diferença dispositiva entre o ativo financeiro e o positivo financeiro, apurado por fonte de recursos em 31 de dezembro de 2026. Parágrafo 4º. Ficam excluídos do limite fixado no artigo 14º desta lei os créditos previstos no capítulo desse artigo. Artigo 25º. A Procuradoria Jurídica do Município, em prejuízo do envio das relações de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminharão à Secretaria Municipal da Fazenda até 31 de junho decorrente a relação dos débitos decorrentes ao precatórios judiciários e
serem incluídos na proposta orçamentária de 2027 nos termos do artigo 100 e parágrafo 1º da Constituição Federal 88, discriminada por órgão da administração direta a autárquicas, especificando a número e data do ajuizamento da ação originária, b, tipo de precatório, c, tipo de causa julgada, d, data da atuação dos precatórios e nome do beneficiário, f, valor do precatório a ser pago e d, data do trânsito em julgado. Capítulo 4º das disposições relativas e dívidas pública municipal. Artigo 26. A lei orçamentária garantirá para o pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social. Primeiro, custeio operacional e de pessoal com os devidos encargos sociais. Segundo, pagamento de amortizações e demais encargos da dívida. Terceiro, contrapartida de operações de crédito. Quarto, precatórios judiciais. Quinto, investimentos. Artigo 27. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de créditos respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá conter demonstrativo especificando por operação de crédito as dotações em níveis de projetos e atividades financiados por estes recursos. Artigo 28. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de créditos por antecipação da receita, desde que, observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 5º das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 29. No exercício financeiro de 2027, as despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo observarão as disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 30. Se as despesas total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, será adotadas as medidas que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, preservando os servidores das áreas da saúde, educação e assistência social. Artigo 30. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras se restringirá às necessidades emergenciais das áreas de saúde e educação. Artigo 32. Fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos poderes executivo e legislativo, cujo percentual será definido em lei específica. Parágrafo único. Fica também autorizado o Poder Executivo, por meio de concurso público e teste seletivo, a realizar contratações para cargo efetivo e emprego público, desde que haja dotação orçamentária. Artigo 33. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 101 de 2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite de despesa total com o pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput. Primeiro, os serviços expressamente apontados pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com clara especificação do projeto de contratação. Segundo, os contratos de terceirização em que a administração não especifique a quantidade ou especialização dos funcionários, salvo, se necessário, a caracterização do objeto, bem como que não haja caracterizada qualquer subordinação, vinculação ou pessoalidade entre a administração pública e os funcionários da contratada. Terceiro, as contratações temporárias, eventuais de curtíssima duração e com objeto bem específico que não caracterizem atividade de caráter permanente da administração. Capítulo 6º das disposições sobre as alterações na legislação tributária municipal. Artigo 34. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentário para o exercício de 2026
contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vista à expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias. Artigo 35. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração da legislação tributária, observadas as capacidades econômicas do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para 1. Atualização da planta genérica de valores do município. 2. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, bem forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto. Terceiro, revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Quarto, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Quinto, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão de inter-vivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Sexto, instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Sétimo, revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia. Oitavo, revisão das inserções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Artigo 37. O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e as suas taxas que compõem o mesmo carnê para exercício financeiro de 2027 poderá ter desconto de até 5% do valor lançado para pagamento à vista. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 37. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos. Artigo 38. Integra esta lei em rendimento ao disposto no artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, o anexo de riscos fiscais. Artigo 39. Será publicado junto com o relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre do exercício financeiro de 2026, demonstrativo do superávit financeiro de cada fonte de recurso, apurado no balanço patrimonial do recurso do exercício de 2026. Parágrafo único. No caso de receitas vinculadas, o demonstrativo deverá identificar as respectivas unidades orçamentárias. Artigo 40. Na execução orçamentária deverá ser evidenciada a despesa com cargos em comissão em subelemento específico. Artigo 41. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 42. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custo e avaliação de resultados das ações de governo. Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. Artigo 43. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do parágrafo 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços o limite do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021. Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, considerando-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor R$ 13.098,41. No caso da aquisição de bens ou prestações de serviços de até R$ 130.984,20. No caso da realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 44. Como
critério para limitações de empenho no cumprimento das metas fiscais se fará de forma proporcional ao, mon- ao montante dos recursos alocados para entidades de despesas de custeio, exceto pessoas, encargos sociais e dívida pública, e investimentos de cada poder. Parágrafo 1º. Da ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um, torna indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 2º. O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trate-se o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, caberão aos respectivos órgãos na limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 45. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto e programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei e ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cujas alterações e propostas. Artigo 47. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês 1 ao 12 da proposta orçamentária para 2027, se até o início do exercício financeiro não haver aprovação do orçamento. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de 1 de 2027, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2026. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Abro a palavra aos vereadores inscritos. Passo a presidência ao meu vice para eu fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos os vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presentes e aos que nos assistem pela rede social. Hoje eu venho a essa tribuna pedir aí um ofício ao Executivo para que seja dado início aí à substituição dos quebra-molas por passarelas elevadas, iniciando aí nas praças e nos parques, também região do posto de saúde. E também a construção de mais passarelas elevadas aí, onde veículos transitam aí em alta velocidade, como aí na Praça Antônio Barro Garcia e também na Avenida Padre Evaldo Feudals, onde tem muitos carros que descem em alta velocidade, na contramão ali, sentido a estrada Porto Mirador. Solicito também o ofício ao Executivo para nos passar aí como está o andamento da reivindicação do recurso para a construção do barracão de reciclagem, visto que vários municípios conseguiu esse recurso aí para a construção do barracão da reciclagem, e nosso município é um desses que não tem. Então, queria saber como que está o andamento, para, senão a gente correr atrás aí de outro deputado, outro órgão. E venho a essa tribuna também pedindo um ofício aí, parabenizando aí o Arlindo Gouveia Júnior e todos os que ele representa aí, todos os comerciantes que participaram aí do segundo feirão ocorrido aí na sexta e sábado no nosso município. Um feirão de grande valia aí para toda a nossa população e região, onde tiveram aí vários comerciantes, tanto do nosso município como da região, participando. E é
um feirão aí que com certeza beneficiou aí várias famílias, várias pessoas, né? E já aproveitando também, falar que a Gouveia Calçados fez uma parceria aí junto com o Executivo Legislativo, onde todos os funcionários receberão um cartão, aí mais benefícios. Os cartões já começaram a ser entregues, e onde todo o funcionalismo aí pode estar desfrutando aí dos benefícios com esse cartão. E um ofício também aí, parabenizando o prefeito e Secretaria de Esporte pelo jogo beneficente aí que foi realizado ontem em nosso município, onde vários atletas participaram aí desse jogo beneficente, e dizer aí que esses jogos, eventos beneficentes são sempre muito bem-vindos aí em nosso município, que tenhamos mais eventos como este. Obrigada. Passa a presidência para Silmara. Passa a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, eu coloco o requerimento 06 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, determino que o projeto de lei 13 de 2016, que trata das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, siga as regras dispostas no capítulo 2, elencadas no artigo 191 e seus parágrafos do Regimento Interno. Na sessão de hoje, cada um dos vereadores recebeu a cópia aí do projeto. Sendo assim, encaminho o projeto para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para que emitam aí seus pareceres, tanto em relação ao projeto de lei número 013 de 2026, como em relação ao projeto de lei número 12 de 2026 também, que trata de abertura de crédito especial. E com relação ao projeto de lei 11 de 2026, vamos aguardar aí a resposta do prefeito em relação ao ofício enviado pela Comissão de Justiça e Redação, para assim darmos início ao prosseguimento à tramitação regimental. Sendo que tinha para a ordem do dia, eu passo a sessão para as explicações pessoais, a palavra está livre. Peço a palavra, presidente. Concedido. Posso fazer? Pode. Só quebrando o protocolo, eu estava me esquecendo que o secretário da Agricultura pediu para dar uma informação. Vai ter um curso de manejo de bovino de corte. É gratuito esse curso, vai ser pelo Sindicato Rural de Rondão. E quem quiser mais informações, procure a Secretaria de Agricultura na Emater. Era isso, obrigado. A palavra continua livre. Como não há mais vereador que quer fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.